Olá, corujas do Palavras Cruzadas. Não é cenário novo. Eu estou expulsa de casa porque eu estou fazendo uma reforma, transformando todo o piso, trocando todo o piso de casa. E a minha biblioteca está lá encapada. Colocamos uns sacos enormes de lixo ligados por fita crepe para proteger, para não ter sujeira. Você imagina o meu nível de preocupação de pensar que aquilo vai se encher de poeira. Não dá, não consigo viver com isso. Então, portanto, a gente resolveu encapar tudo aquilo ali. E aí, por algumas, espero que só 2 semanas eu fique expulsa de casa para fazer essa troca de piso. Então, aqui na casa de minha mãe, nesse cantinho lindo aqui, eu vou fazer a dica dessa semana. Mas antes disso, obviamente, eu vou pedir para que você já deixe o seu like, você se cadastre, se inscreva no canal. Precisamos alcançar mais pessoas e sempre ajuda quando você já começa dando joinha, eu fico muito agradecida. Lembrando que eu leio todas as mensagens, todas, porque eu vou vendo no meu celular. Depois eu preciso conseguir sentar para responder. Por favor, escreva. Me conte o que você achou, o que você vem lendo, o que você quer que eu leia, que eu adoro saber o que vocês estão achando. Beleza? Vamos lá. Dica dessa semana. Bom, eu venho numa linha aí de muitos autores interessantes que eu não conhecia e fui recebendo indicações de pessoas muito próximas ou até de professores. Esse aqui é mais um. Mas essa indicação não é de ninguém menos do que Abílio Diniz. Pois é, goste dele, não goste dele, o nome desse grande empresário realmente marcou a história do país na área de varejo, né, de supermercados, mas ele é um grande nome e esse cara, o Abílio Diniz, acha que este cara aqui é o máximo. E eu acho que ele tem razão. William Ury. Ele já escreveu vários livros, esse desta semana é Como Chegar ao Sim com Você Mesmo. O primeiro passo em qualquer negociação, conflito ou conversa difícil. William Ury, marque este nome. O Abílio Diniz vinha tentando há alguns anos já ter o controle do Grupo Pão de Açúcar, era uma briga muito grande com o Grupo Casino, grupo de sócios franceses, e foram anos de disputa. Pois bem, ele não conseguia chegar ao fim dessa negociação. Então, assim, como é que faz? Né? Abílio Diniz, um cara com todo esse histórico, com toda essa vida dentro do empresariado brasileiro e internacional, e não conseguia sair dessa roda e não conseguia vencer. Porque, obviamente, é isso que ele queria. Bom, ele entra em contato com o William Ury e o William Ury faz praticamente uma pergunta para ele, para começo de conversa, né? E com esta pergunta foi uma transformação tão grande no Abílio Diniz que aí ele começou a ter resultado. Na prática, quando o William Ury vai e participa da negociação, se não me engano, foram coisa de 4 dias. Uma negociação que já durava anos, se resolve em 4 dias. Então, assim, é impressionante o que esse cara consegue fazer. E no histórico aqui de todo o livro, você vê negociação perigosíssima com as Farc, por exemplo. Não é só uma coisinha simples assim de empresa, mas você também pode ter negociações com grupos terroristas. E ele vai falar sobre isso. Agora, por que o William Ury é legal para você que não tem nada a ver com as Farc e muito menos é dono de um conglomerado de supermercados? Porque todo mundo está negociando o tempo todo. Quando eu falei sobre aquele livro, Como Avaliar a Sua Vida, quem não viu, o post está aqui. Aliás, um livro espetacular, que depois me deu um problema, porque eu li depois desse livro aqui, mas eu já explico para vocês. A gente está negociando o tempo todo. A gente negocia com os filhos, com os chefes, a gente negocia com a família inteira e a partir daí a gente negocia com o mundo. Mas o que o William Ury fala aqui é que essa negociação é muito sensível e você precisa primeiro, antes de tudo, antes de negociar com a sua mãe, com o seu psiquiatra, com o seu chefe, com o padeiro, você precisa negociar com você mesmo. Você precisa saber como que você vai entrar nessa negociação, até onde você vai, até onde você aceita e, gente, o que você quer. Às vezes, e aliás eu faço essa pergunta para você, você sabe de fato o que você quer? Você vai, hoje, na vida, quando você vai negociar com o seu chefe um salário, você sabe de fato o que você quer? Sim, eu quero dinheiro. Não, calma lá, não é só isso. Você quer alcançar coisas, você quer poder... mas para isso você pode ter que trabalhar mais. Você está pronto para isso? Até onde você vai para alcançar aquilo que você quer? Você tem limites ali. Não, mas depois de tudo isso, o que eu queria mesmo era ter, fim de semana de novo... Entende? Então, assim, você tem que entender você antes de ir falar com o outro. Tudo bem que o William Ury é um negociador e ele fica nas duas pontas, então ele vai pegar o que esta parte quer e vai tentar ajudar a resolver o que essa parte quer com a outra parte. Lembrando que o ideal é sempre que tenha-se um ganha-ganha. Se uma das partes sai perdendo muito, sempre alguém está perdendo alguma coisa, mas assim, sai perdendo muito não é uma boa negociação.
e isso pode ter resultados negativos. Agora, quando duas partes sentem que estão ganhando, e claro, para fazer isso as duas partes têm que chegar sabendo de fato o que elas querem, aí o resultado seria o ideal. Para aproveitar, eu vou ler alguns trechos para vocês entenderem do que eu estou falando. William Ury já ensinou milhares de indivíduos a se tornarem negociadores mais habilidosos. Ao longo dos anos, ele descobriu que o maior obstáculo a acordos bem-sucedidos e relacionamentos satisfatórios não é a outra parte, por mais difícil que a pessoa possa ser. Na verdade, o principal entrave somos nós mesmos, nossa tendência natural a reagir de uma forma que não atende aos nossos interesses. Mas esse obstáculo também pode se tornar nossa maior oportunidade. Se fizermos um exercício de reflexão e entendermos quais são as nossas verdadeiras necessidades e o que de fato vai nos deixar felizes, criaremos as bases para compreender e influenciar os outros. De novo, a maior prova do que eu estou falando aqui, e maior prova talvez do grande trabalho do William Ury, seja esse caso do Abílio Diniz. São anos tentando negociar. O William Ury faz uma pergunta que leva a uma reflexão muito importante do Abílio Diniz e os caras fecham uma negociação. Então, assim, gente, é fantástico ver como, se você procura no lugar certo, faz toda a diferença. Talvez não seja tão difícil assim. Primeiro tem que voltar para dentro. Ponto. Ele falam aqui no começo do livro, achei legal isso. William Ury descomplica os desafios que atormentam até os negociadores mais experientes. Como conseguir o que eu quero quando eu ainda não sei o que eu quero? Como deixar de ser o meu maior inimigo e me tornar o meu maior aliado? Eu indiquei esse livro para o meu pai, falando que eu achava incrível, que eu achava ele muito suculento, talvez seja a palavra. E meu pai enlouqueceu. Então, assim, tem uma certa diferença de idade, tem uma certa diferença de experiência, vai ao ponto. Acho que do jovem a pessoa mais experiente, você tem como ganhar com esse livro, porque são perguntas muito importantes. E ele dá uma sequência aqui até básica, ele fala no início de como você deve ler este livro, né, para chegar ao tal do sim interior. São 6 passos antes de uma conversa e uma negociação. Esses 6 passos estão aqui na orelha. Não dá para ler, né? Orelha, linda. Olha, 6 passinhos, tá? Ó, primeiro passo, colocar-se no seu lugar. É essencial observar os seus pensamentos e emoções sem fazer julgamentos. Ele continua. Desenvolver o seu BATNA interior. O que é o BATNA? É melhor alternativa a um acordo negociado. É um termo em inglês. Quase todos nós tendemos a jogar a culpa em outras pessoas pelos nossos conflitos. Faço o oposto, eu desenvolvo o BATNA. Tem que ler para entender o BATNA. Reenquadrar o seu panorama. O medo natural da escassez se manifesta em praticamente todo mundo. Mude a maneira como você vê a vida, criando as suas próprias fontes de satisfação, independentes e autossuficientes. Segue. Manter-se no presente. No calor do conflito, é fácil se perder em ressentimentos do passado ou em preocupações com o futuro. Procure viver o presente, a única condição em que é possível experimentar a verdadeira satisfação e mudar a situação para melhor. Respeitar os outros. É tentador reagir à rejeição com rejeição, ao ataque pessoal com ataque pessoal, à exclusão com exclusão. Surpreenda os outros com respeito e inclusão. Segue. Saber dar e receber. Muita gente cai na armadilha do ganha-perde e se concentra em satisfazer as próprias necessidades. Mude o jogo para uma situação em que todos ganham e dê algo antes mesmo de receber. Vai rolar tudo isso nesse livro aqui. E eu, para variar, anotei um bocado. Desde uma frase básica e linda que é: a vida é curta, a frases do tipo: quem pode fazer o que hoje para conduzir este conflito para uma solução? Porque talvez não esteja na sua mão nem da pessoa que está na sua frente. Quem pode talvez interceder, vir ao meio, participar para chegar a essa solução? 4 escolhas de negociação. A dor pode ser inevitável, sofrer é opcional. Ele inclusive cita uma frase do Churchill aqui que eu achei interessante. Winston Churchill, primeiro-ministro britânico, Primeira e Segunda Guerra Mundial, com grandes derrotas na Primeira Guerra Mundial e grandes vitórias na Segunda. Winston Churchill certa vez observou: o pessimista vê dificuldade em toda oportunidade, o otimista vê oportunidade em toda dificuldade. E prosseguiu: sou otimista, não me parece muito útil ser qualquer outra coisa. Um velho provérbio chinês aconselha: você não pode impedir que as aves da preocupação e da insegurança sobrevoem sua cabeça, mas não precisa deixar que elas construam um ninho em seus cabelos. Olha que fofo, né?
As aves da preocupação, você não pode pedir que elas voem na sua cabeça, mas você não precisa deixar que elas construam um ninho na sua cabeça, um ninho nos seus cabelinhos. Não precisa, não tem necessidade. Ah, pois bem, se eu for ler, eu vou ler o livro inteiro, não adianta nada. Depois, no final, ele retoma todas aquelas orientações que eu li na orelha, mas agora você já com conhecimento porque você leu o livro. Esse livro se soma a uma série de outros que vem falando de você procurar o que te interessa, você buscar aquilo que te faz feliz, como você chegar a esse processo, e tudo isso é lento. O problema é que eu li esse livro primeiro e depois eu li Como Avaliar a Sua Vida. E Como Avaliar a Sua Vida é ainda mais profundo e incrível do que Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, do William Ury. Não devo ler? Não, é diferente. O problema é que eu faria nessa sequência. O duro é que eu postei na sequência contrária. Quem lê primeiro Como Avaliar a Sua Vida, do Christensen, pode achar esse aqui um pouco mais simples. O problema é que esse aqui faz as perguntas iniciais para você chegar mais embasado no segundo. Então, já estou confundindo a sua cabeça, porque, enfim, eu li nessa sequência e estou postando no contrário. Minha sugestão, quem tem interesse nisso, faça a leitura nesse sentido. Então, Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, os primeiros passos em qualquer negociação, conflito ou conversa difícil, William Ury, ok? Essa é a dica do Palavras Cruzadas dessa semana. Na sequência, vai lá e faça leia o Como Avaliar a Sua Vida, do Christensen, que aí eu acho que você vai estar, né, assim. E se valer a pena, quer dizer, vou lembrando que eu chorei muito no segundo, porque, menino, vai mexer internamente assim, você dali a pouco não tá sabendo para onde eu corro, porque eu tô avaliando. É uma terapia, vai por mim. Dica do Palavras Cruzadas desta semana, rapidamente, lembrando que eu estou num cenário novo, porque, enfim, minha casa está trocando de piso, está uma bagunça, livros todos encapados, baita caos, então eu estou roubando aqui esse cantinho na casa da minha mãe, mas semana que vem eu estou de volta, provavelmente nesse cenário de novo. Um beijo a todos vocês, peço que vocês se inscrevam nas minhas redes sociais, acompanhem tudo, eu posto muita coisa legal por lá. Lembrando que toda terça-feira às 6 da tarde tem um novo Palavras Cruzadas com uma dica deliciosa de livro para vocês. Beijo, até semana que vem.